Dia. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, nós iremos rapidamente fazer uma recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, vocês se debruçaram sobre o conteúdo de língua, linguagem e fala e perceberam quanto é importante a comunicação, né? A comunicação, ela é primordial nas interações humanas. E para que a comunicação ocorra, eu preciso da linguagem. A linguagem são signos, né, que possibilita essa interação, essa transmissão de informações, transmissão de mensagem. E a linguagem, para poder eu me comunicar, eu posso me comunicar de várias formas. Tanto não verbal, né, a linguagem não verbal, que é através dos gestos, das imagens, dos sinais. Então, muito presente na nossa vida, né? Nós nos comunicamos muito pela linguagem não verbal, no trânsito, na linguagem digital, né? Os emojis que tanto utilizamos, todos eles transmitem uma mensagem. Então, todos esses recursos são considerados linguagem porque transmite uma comunicação. Além da linguagem não verbal, nós temos a linguagem muito conhecida por todos nós também, que é a linguagem verbal, que é a que eu estou utilizando aqui com vocês, né? A linguagem verbal presente na fala e também muito presente na escrita. E falando em linguagem, dando continuidade agora à nossa aula de hoje, nós vamos nos aprofundar melhor um pouquinho sobre as funções da linguagem, que é de fundamental importância na compreensão de textos e também na produção de textos. Então, vocês já perceberam, né, que a todo momento nós utilizamos linguagem, né, tanto verbal quanto não verbal. E todas elas têm uma intenção, né, têm um objetivo. Eu não utilizo uma linguagem aleatória. Então, para saber utilizar adequadamente a linguagem, é muito importante, né, que nos debrucemos sobre o conhecimento dela. Então, os elementos da comunicação, eles nos possibilitam, nos ajudam a compreender melhor essa questão da produção da mensagem. Então, os elementos da comunicação, eles são divididos em 6. Então, o primeiro que nós temos a questão do emissor. O emissor é o enunciador, é aquele que fala. Nesse caso aqui de hoje, né, da nossa aula, então eu estou sendo aqui o emissor, né, fazendo a parte do emissor. E o receptor, que é a mesma coisa de enunciador ou interlocutor, é aquele que recebe, que escuta. E por meio do emissor e do receptor ocorre o diálogo, a transmissão da mensagem. E para que isso ocorra, eu preciso utilizar o código, né? Que o código é a língua utilizada. Então, eu preciso fazer uso de um código, eu sendo o emissor, um código em que o meu receptor compreenda, para que ocorra a comunicação. Então, aqui eu estou utilizando, né, como código a língua portuguesa. E o canal é o meio em que a mensagem é veiculada. Trazendo como exemplo a situação de agora, né, como canal de transmissão aqui da mensagem, né, eu estou utilizando a fala. Pode ser a fala, pode ser a escrita. Também um outro elemento da comunicação é a mensagem. Qual é a mensagem que eu estou dialogando com o meu receptor? Então, é importante quando se vai produzir textos,
tanto orais quanto escritos, eu pensar na mensagem. E também no último elemento da comunicação, que é o referente, que é o assunto. Então, eu preciso, ao produzir um texto, ter todo esse cuidado, né, de pensar quem é o meu receptor do meu texto, qual código eu vou utilizar, que meio será o mais adequado para que a minha mensagem seja de fato efetivada, qual mensagem é que eu vou exprimir e qual é o assunto. Então, eu preciso ter essa propriedade. Baseado nesses elementos da comunicação, nós temos as funções da linguagem. As funções da linguagem é muito importante conhecermos, porque elas nos ajudam, né, as funções, a identificar os tipos de mensagem e suas finalidades nos textos, que todos nós, no dia a dia, nos deparamos, né, com textos de várias formas, com várias finalidades. E também na produção. Então, quando eu vou produzir um texto, eu preciso refletir qual é a função da linguagem que eu vou utilizar. Ao transmitir essa mensagem, né, eu tenho que pensar, porque o autor ele sempre tem uma intencionalidade. Então, se eu quero emocionar o meu receptor, então eu tenho uma linguagem, uma linguagem específica que eu vou utilizar. Se eu quero trazer uma informação, já é uma outra. Se eu quero sensibilizar, se eu quero um outro tipo também, se eu quero trazer uma mensagem bem produzida, com muitos recursos, então já é uma outra função. Então é muito importante refletir antes de produzir qual função que você vai utilizar. Então a primeira função, né, que é a função referencial, que é a mesma coisa de denotativa. O que é denotativa? É quando as palavras, os textos, eles têm o sentido real, o sentido próprio da palavra. Então, a função referencial, ela é sempre centralizada no assunto a qual a mensagem faz referência, no assunto, no conteúdo. O emissor, ele sempre, o objetivo dele é oferecer informações factuais de fatos. Aqui ele se abstém da opinião, se abstém das emoções, da subjetividade. Na função referencial, predomina-se a linguagem objetiva, direta, sentido real. É uma linguagem muito presente nos textos jornalísticos, nos textos científicos, em livros didáticos. Sempre quando eu tenho o objetivo, né, de trazer informações, fatos, de trazer sentido real, então eu vou utilizar sempre a função referencial. Sempre também terceira pessoa, né, onde eu me abstenho de mim, né, da minha opinião, dos meus sentimentos. Então, nessa imagem, nós temos o receptor, né, fazendo a leitura, né, de um jornal. Qual é a intenção? Né? Quando eu me debruço sobre um jornal, a minha intenção é sempre de me informar, né, sobre os assuntos, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque sempre o objetivo da produção, né, o emissor, ele sempre produz a notícia, a reportagem com esse objetivo, né, trazer a informação, né, o fato. A outra função da linguagem é a função emotiva, que muito se diferencia da função referencial. Enquanto a função referencial é objetiva, a função emotiva ela é subjetiva. Ela é centralizada no emissor, no eu. Né? A objetiva é despertar emoções. Então, eu expresso no meu texto emoções sobre mim, minhas opiniões. Eu sempre falo de mim. Né? Então, buscando sempre com esse objetivo, né, de trazer, despertar as emoções. Predomina sempre a primeira pessoa do singular, né, como eu já falei para vocês, é subjetivo, é muito presente, é uma linguagem muito presente nos textos autobiográficos,
que vocês já conhecem, né, quando o autor ele escreve uma biografia, né, dele mesmo. Nas poesias líricas, em que a predominância ali de evidenciar os sentimentos mais íntimos do autor, né, o autor falando dos seus sentimentos, as cartas de amor, quem nunca escreveu uma carta de amor se declarando, expressando suas emoções, seus sentimentos, os discursos de formatura, né, em que sempre a turma, o texto é voltado para falar sobre as emoções e os sentimentos no decorrer daquela trajetória. Então nós temos aqui a fala do jovem, né, que ele fala: uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então veja aqui que nós temos aqui uma expressividade do emissor, né, com a intenção de se autoelogiar, né, de se autopromover, né, de falar dele mesmo, né, linguagem subjetiva. A outra função de linguagem é a função apelativa, muito presente no nosso dia a dia, porque ela predomina-se nas mensagens publicitárias. Então, função apelativa, é importante destacar aqui esse sentido da palavra conativa. Conativa é diferente de conotativa. Conotativa é a questão do sentido figurado. Conativa aqui, a função apelativa é o conativa, é porque ela é uma função intencional, né? Tem sempre a intenção de persuadir, de seduzir o interlocutor, a aderir à compra de um produto ou aderir a uma ideia, sempre centralizada no receptor, sempre querendo convencê-lo, persuadir, seduzir. É muito comum vermos verbos no modo imperativo. O que são verbos no modo imperativo? É quando exprime ordem, conselho. Nesse caso aqui sempre vai estar exprimindo ordem. Nesse primeiro exemplo, nós temos: não tenha vergonha de pagar menos. Ricardo Eletro, preço se faz assim. Então, observem que essa mensagem publicitária, ela tenta, né, persuadir o interlocutor a comprar na Ricardo Eletro, né, e também usando desse artifício, né, para ele não ter vergonha, né, de pagar menos, porque a loja é barata, né, vende barato. Então, o verbo no modo imperativo, né, não tenha, né, não tenha, ou às vezes não faça, não compre isso, compre aquilo, porque aí traz um argumento. Então, verbos, morde aqui, né, tá dando uma ordem. Então, veja o verbo no modo imperativo. Também é comum o pronome de tratamento você, que é uma forma também de se aproximar do receptor. Também não é uma predominância, mas em algumas mensagens publicitárias eles usam recursos que mais se aproximam do receptor, então eles fazem uso, né, da linguagem informal também. A outra função é a função fática, que ela é centralizada no canal, que o objetivo privilegia o diálogo entre o emissor e o receptor. O canal, o meio em que se ocorre o diálogo, muito presente nas conversas telefônicas e também nas saudações. Quando eu chego em um determinado local, que eu falo: oi, bom dia, tudo bem? Com o meu receptor, então eu estou utilizando a função fática, estabelecendo esse contato. Nas ligações telefônicas, que sempre a pessoa sauda: oi, né? Tudo bem? Você está me ouvindo? Tchau. Então tem essa relação de verificar também se a mensagem está sendo compreendida, iniciar um diálogo ou encerrar. Então, a função fática é quando há esse privilégio de diálogo entre, ou seja, pela fala, pessoalmente, ou seja, por meio das conversas telefônicas. A função poética, também muito conhecida, eu quero escrever um texto em que eu quero usar e abusar de recursos expressivos, recursos imaginários, figuras de linguagem. Então eu posso fazê-lo porque a função poética ela me permite. Eu tenho, claro, que pensar o meu contexto. Eu não posso escrever um texto poético, escrever um ofício
com a linguagem poética, né? Então, eu preciso atentar, né, prestar atenção no contexto. Então, a função poética ela é muito presente nos textos literários, nas letras de música, porque ela é centralizada na construção da mensagem, para que a mensagem seja uma mensagem bem construída, com rimas, os versos bem organizados, sempre um relacionado ao outro. Então, é uma linguagem muito criativa, muito cuidadosa. E também ela objetiva expressar sentimentos. Pode até confundir um pouquinho com a função de linguagem expressiva, né? Que é essa questão dos sentimentos e emoções. Contudo, o que diferencia é atentar-se ao objetivo, né, das funções. Né? A função poética ela é mais cuidadosa com a mensagem, com os detalhes, enquanto a expressiva é marrueu, subjetivismo. E a função metalinguística, a última função de linguagem, é aquela função que ela é centralizada no código, ou seja, na palavra. O objetivo da mensagem é sempre falar da própria linguagem. É quando, por exemplo, a peça teatral. Eu produzo uma peça para apresentar no teatro que fala sobre o teatro. Então, o próprio texto falando do próprio texto. Os dicionários são repositórios da metalinguagem, porque eles sempre têm a palavra e o significado dela. Então, a função metalinguística, em que fala o texto, o próprio texto fala dele mesmo. Então, aqui nós temos um poema que fala o autorretrato, é o título, em que fala do próprio retrato. Quando o cronista fala da própria crônica. Quando se produz um filme em que todo o enredo do filme é falando sobre filme. Então, função metalinguística. Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje está se encerrando e as dúvidas poderão ser retiradas tanto pelo WhatsApp quanto na aula síncrona quando ocorrer.